Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição 242. O tema da edição é Direito das Sucessões 2. Então, antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, compartilhar esse podcast com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiros, cheio de gente interessada. Nos avalia com 5 estrelas, porque tudo isso ajuda muito a fazer com que esse conteúdo seja mais distribuído. Então, eu agradeço muito a você. E sem mais delongas, vamos para as primeiras teses de hoje. E já começamos analisando conjuntamente as teses 1, 2 e 3. Vamos lá? Tese 1. O direito real de habitação, prerrogativa que se concede ao cônjuge ou companheiro supérstite de permanecer com sua família no imóvel em que residia com decujus, obsta que os sucessores coproprietários do bem exijam do titular desse direito uma contrapartida remuneratória pelo uso exclusivo do imóvel. Tese 2. O direito real de habitação incide no imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um bem residencial a inventariar. Tese 3. O direito real de habitação é devido ao companheiro sobrevivente, pois o Código Civil de 2002 não revogou a Lei 9278 de 96. Então, gente, começamos aqui conversando sobre direito real de habitação. Foi tema já da última edição do Jurisprudência em Tese, que também foi sobre direito das sucessões. E, na verdade, essas teses de hoje acrescentam um pouco em relação àquilo que já foi discutido na edição 241. Mas vai ser uma ótima oportunidade até de fazer uma revisão sobre o tema e de aprofundar um pouco em determinados pontos. Então vamos lá. Direito real de habitação. Está lá no artigo 1831 do Código Civil: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja um único daquela natureza a inventariar. Então, o que a gente já extrai aqui do 1831? Que se trata de um instituto que visa proteger aquele cônjuge sobrevivente que vai permanecer na residência que já morava enquanto estava ainda vivo seu cônjuge. Isso independe do regime de bens. Se trata de um direito vitalício, ou seja, perdura enquanto esse beneficiário estiver vivo, e é inalienável. Então, não é possível que o cônjuge sobrevivente venda esse direito. Esse direito é personalíssimo. E, além disso, se aplica exclusivamente ao imóvel que era destinado à habitação. E aí, o primeiro ponto é que se trata de um direito que é exercido de forma gratuita. Ele é concedido a título gratuito. Porque, veja só, imagina a situação em que há um determinado imóvel, o Pedro e a Luana vivem nesse imóvel, a Luana falece e o Pedro passa a ter o direito real de habitação. De quem era a propriedade desse imóvel antes do falecimento? Era do Pedro e da Luana. Acontece que eles têm filhos. Então, de quem vai ser a propriedade desse imóvel depois? Imagina, por exemplo, que havia uma meação, né? Era, por exemplo, comunhão universal de bens, uma comunhão parcial, mas o bem era comum. E agora, o cônjuge sobrevivente vai dividir a propriedade desse imóvel, não mais com o antigo cônjuge, mas agora com os filhos. Então, existe aqui um condomínio que é posterior à abertura da sucessão, não é isso? É. E aí, gente, pode acontecer de um desses coproprietários querer receber um aluguel daquele coproprietário, né, que no caso é o cônjuge sobrevivente,
que está ocupando de forma exclusiva o imóvel. Pode isso? Gente, não pode isso. Se trata de um direito a título gratuito e veja só, se tivesse que pagar aluguel, não faria nem sentido existir esse instituto no direito brasileiro. Mas muito cuidado com uma outra situação que foi tratada, não é, na edição de número 241, que era aquela situação em que já existia uma copropriedade anterior à abertura da sucessão, que a abertura da sucessão é a morte, anterior à morte de um dos cônjuges. Então, naquele caso concreto que nós trouxemos na edição 241, por exemplo, o imóvel era de propriedade do cônjuge e do irmão do cônjuge. E aí esse indivíduo, né, esse cônjuge, veio a falecer. E aí, gente, nós temos uma situação em que há uma copropriedade que é anterior à abertura da sucessão. E aí vocês concordam comigo que, nesse caso, é desproporcional exigir que esse coproprietário não possa usufruir do seu bem de forma alguma? De alguma forma, se trata, sim, de algo desproporcional. Então, nesse caso, se o cônjuge sobrevivente permanecer no imóvel, ele deve pagar aluguel. Mas qual é a diferença? A diferença é que, nesse segundo caso, já havia uma copropriedade com um terceiro estranho à relação sucessória antes da morte. Já no caso dessa tese que nós estamos conversando aqui hoje, a copropriedade ela só ocorre em virtude da morte e em virtude do caráter sucessório. Então, a mãe ela é coproprietária aqui, por exemplo, com os filhos que são herdeiros do cônjuge que faleceu. Então, nesse caso, há sim um direito real de habitação que é exercido a título gratuito, não havendo que se falar de forma alguma na possibilidade de cobrança de aluguel. Então, já vamos reler a tese 1. O direito real de habitação, prerrogativa que se concede ao cônjuge ou companheiro supérstite de permanecer com sua família no imóvel em que residia com o decujus, obsta que os sucessores coproprietários do bem exijam do titular desse direito uma contrapartida remuneratória pelo uso exclusivo do imóvel. Ok? Ok. Agora vamos tratar da situação da tese 2, que diz que esse direito real de habitação ele prevalece mesmo que haja mais de um bem a inventariar. E aí, gente, isso acaba sendo um pouco controverso, né, na medida em que o artigo 1831 do Código Civil traz que desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Mas o que acontece? Acontece que a Lei 9287 de 96 não traz essa obrigatoriedade, ela diz tão somente, artigo 7º, parágrafo único, dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento relativamente ao imóvel destinado à residência da família. E aí, gente, nós temos alguns problemas aqui, não é? Mas, basicamente, qual é o entendimento? Vamos lá. Isso aqui vai servir para a tese 2 e 3. É o de que a Lei 9287 de 96 ela não foi revogada pelo Código Civil. Ela não traz a exigência de que seja um único imóvel a inventariar. Ela tão somente traz que aquele imóvel destinado à residência da família, sobre ele vai incidir o direito real de habitação. E também traz, não é, a situação do companheiro, dissolvida a união estável. Então, com base nisso, né, a tese 2 e 3, essas duas teses vão destacar que essa lei permanece vigente e que o direito real de habitação também é extensível ao caso do companheiro, não somente ao caso do cônjuge. Observação importantíssima, tá? A nível de aprofundamento, a análise dessa lei 9287/96 ela é muito problemática, até porque, veja só, ela traz que enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento. Mas na edição 241 nós vimos que se o falecimento ocorre depois do Código Civil de 2002, não tem mais isso, né? Mesmo que esse cônjuge sobrevivente venha a casar novamente ou a contrair uma nova união estável, ele não perderá o seu direito real de habitação.
Então acaba sendo hermenêutica meio complicada aqui, não é? Acabamos meio que retalhando os dispositivos e combinando, o que data vênia vai de total encontro à jurisprudência. Mas vamos ter em mente nessa situação, vamos ter em mente o que a jurisprudência do STJ nos diz, porque isso é mais importante. E está na dúvida? Pensou em direito à habitação? Pensa assim, ó, o que é mais protetivo, tá? O que é mais protetivo? E aí você acaba sempre indo por esse lado. Então, cabe para o companheiro? Cabe, mais protetivo. Tem que pagar aluguel? Tem não, mais protetivo. Ah, mas se também tiver uma copropriedade anterior, aí também já é demais, né? Então, de fato, a pessoa que é coproprietária, que não tem nada a ver com a relação sucessória, ela não vai ficar vitaliciamente preterida do seu acesso ao seu bem sem receber nenhum aluguel. Tá, aí já é demais. Então pensa sempre assim, tá? Ah, tem que ter um único imóvel? Olha, não precisa. Por quê? Porque o objetivo aqui é garantir que aquela pessoa continue tendo uma vida semelhante à que ela tinha, né? Não mude totalmente a rotina, então é mais protetivo. Então pensa sempre assim, que vai dar certo, tá? Quando tratar de direito real de habitação. Então, tese 2, o direito real de habitação incide no imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um bem residencial a inventariar. Tese 3. O direito real de habitação é devido ao companheiro sobrevivente, pois o Código Civil de 2002 não revogou a Lei 9278 de 96. Tese 4. Na hipótese de usufruto estabelecido por ato inter vivos, o usufrutuário sobrevivente não tem o dever de prestar contas dos frutos referentes ao quinhão do usufrutuário falecido no processo de inventário, pois o referido quinhão não foi acrescido ao seu nem transmitido aos herdeiros, apenas retorna ao nu proprietário. Vamos lá, o que é um usufruto? Usufruto é um direito real que permite a alguém usufruir dos frutos e utilidades de um bem que pertence a outra pessoa. Então, basicamente, o usufrutuário tem o direito de usar e gozar do bem, mas não é o proprietário. E, por outro lado, o que é o nuproprietário? Aí esse é o proprietário que concedeu o usufruto. Ele é o nuproprietário. Ele retém a propriedade, mas ele não tem direito de usar e gozar, enquanto esse usufruto estiver vigente. E essa tese trata especificamente daquela situação em que existe um usufruto. Esse usufruto, ele foi estabelecido por ato inter vivos. Por que isso é relevante? Vamos ver. Usufruto em nome de mais de uma pessoa, então tem mais de um usufrutuário ao mesmo tempo. E um desses usufrutuários faleceu. E aí se pergunta o que acontece com o quinhão desse usufrutuário falecido. Gente, a resposta é muito diferente quando nós pensamos em um usufruto que é estabelecido por ato inter vivos e em um usufruto que é estabelecido por ato causa-morte, né, em testamento. Então, se for um usufruto por ato inter vivos, você vê lá a resposta no artigo 1411 do Código Civil. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Então, olha só, foi instituído por ato inter vivos. O que acontece? O João estabeleceu por ato inter vivos o usufruto em benefício do Pedro, do Marcelo e do Francisco. Pedro morreu. O que acontece? Esse quinhão aqui de 1/3 volta para quem instituiu. Depois o Marcelo volta para quem instituiu. Depois o Francisco volta para quem instituiu. Depois que morreu os 3, voltou tudo já para a pessoa que instituiu. Salvo se no ato de instituição se prevê algo diverso. Agora, se for um usufruto instituído por testamento, aí a resposta está no 1946, parágrafo único. Se não houver conjunção entre os colegatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas dos que faltarem, à medida em que lhes forem faltando.
Então, nós chamamos isso de quê? Direito de acrescer. Imagina, por exemplo, que o A deixou no testamento um usufruto em benefício do B, do C e do D. O B morreu posteriormente. O que acontece com a cota dele? É acrescida ao C e ao D. E aí depois o C morreu. O que acontece? A cota dele é acrescida ao D. Gente, por quê? Porque não tem mais A. O A morreu. Então como é que volta para o A? Já no usufruto intervivos, o A está vivo. Então volta para ele. Ele está lá vivo. Ele pode voltar a ter o usufruto dele. Professor, por que você fez o exemplo aí com A, B e C no lugar de chamar de José, Maria, Francisco? Que, gente, eu me perco todinho. Quando chega na metade do exemplo, eu não lembro mais quem é o José, quem é a Maria, quem é o Francisco. E aí, para evitar problema, eu preferi ir em A, B, C e D mesmo. Mas voltando aqui para a tese, vocês entenderam que se há um usufruto instituído por ato intervivos em benefício de mais de uma pessoa, e um desses beneficiários morre, o que acontece com a cota parte dele? Volta para o instituidor. Não há direito de acrescer aqui. Então, vai vir a segunda pergunta. Imagina, não é, que José estabeleceu por ato intervivos usufruto a Maria e Antônia. A Maria faleceu. A Antônia vai ter que prestar contas em relação aos frutos que caberiam ao quinhão da Maria falecida? Não, não vai. Por quê? Porque não houve direito de acrescer. Na verdade, esse quinhão voltou para o instituidor. Então, tese 4, na hipótese de usufruto estabelecido por ato intervivos, o usufrutuário sobrevivente não tem o dever de prestar conta dos frutos referentes ao quinhão do usufrutuário falecido no processo de inventário, pois o referido quinhão não foi acrescido ao seu, nem transmitido aos seus herdeiros, apenas retorna ao nu proprietário. Tese 5. Os parentes colaterais do autor da herança podem ser admitidos como assistentes simples nas ações de reconhecimento de união estável pós-mortem. Gente, imagine a seguinte situação. O Pedro faleceu, não deixou filho, não deixou pai, não deixou mãe, mas ele tem irmãos. Então, os herdeiros aqui seriam os irmãos, né? Acontece que a Laura propôs uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Por quê? Porque ela afirma que eles viviam juntos por 15 anos. E aí, gente, tem um efeito prático aqui quando nós pensamos em relação à herança, não tem? Se essa ação for julgada procedente, de fato, esses irmãos deixam de ser herdeiros. A herdeira vai passar a ser a Laura. Então, primeira pergunta. Nessa ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, necessariamente os irmãos do Pedro devem ser parte? Ou seja, existe uma nulidade se esses irmãos não forem citados nessa ação? Não existe nulidade nenhuma. E, na verdade, eles não são parte legítima. Segunda pergunta, eles podem se habilitar como assistente simples? Podem. Aí sim, podem intervir como assistente simples. Então, eles vão se habilitar de forma voluntária. Até porque nós temos uma situação aqui em que há um interesse pelo menos econômico, não é? Então, de fato, eles não podem ser totalmente preteridos da sua possibilidade de participar do processo, apesar de não serem partes, mas podem ser assistentes. Então, tese 5, os parentes colaterais do autor da herança podem ser admitidos como assistentes simples nas ações de reconhecimento de união estável pós-mortem. Tese 6. O cônjuge sobrevivente, desde que casado em regime de comunhão parcial, de separação convencional ou de participação final nos aquestos, concorre com os descendentes do autor da herança se este tiver deixado bens particulares. Gente, olha, vou dizer aqui para vocês um mantra, vocês podem tratar isso como um mantra, que vai sempre dar certo quando tratar de sucessão de cônjuge, né, de herança, não é relativa a cônjuge. Primeiro, cônjuge sempre é herdeiro. Ah, mas o regime cônjuge sempre é herdeiro. Não importa o regime, cônjuge é herdeiro. Agora, tem que ver se o cônjuge também é meieiro. E aí você vai pensar sempre assim, ó. Naquilo que o cônjuge é meieiro, ele não herda. Naquilo que o cônjuge não é meieiro, ele herda. Então, se é comunhão universal de bens, então o cônjuge é meieiro e tudo. Então, ele não herda nada. Ok? Ok.
Se for separação total de bens, então o cônjuge não é meeiro em nada. Então ele herda tudo. Tá vendo? Tem um extremo e tem o outro. E se for uma comunhão parcial de bens? E aí você vai ver. Tem bens comuns? Tem. Em relação a esses bens comuns, ele é meeiro, o cônjuge sobrevivente. Tem bens particulares? Tem. Em relação aos bens particulares, o cônjuge sobrevivente é herdeiro. Pronto. É isso, gente. Aprende desse jeito que vai dar certo, tá? No que o cônjuge meia, ele não herda. No que ele não meia, ele herda. Ponto. Então, é isso. Tese 6. O cônjuge sobrevivente, desde que casado em regime de comunhão parcial, de separação convencional ou de participação final nos aquestos, concorre com os descendentes do autor da herança se este tiver deixado bens particulares. Tese 7. O usufruto da pessoa viúva independe da situação financeira do cônjuge sobrevivente, pois, para a concessão do benefício, basta o estado de viuvez e o regime do casamento diferente da comunhão universal. Amigos, eu não vou aprofundar nessa tese, porque essa tese trata do Código Civil de 16. Hoje, não existe mais pelo Código Civil de 2002 esse tal desse usufruto vidual. Então, hoje o que existe é o direito real de habitação, que nós já conversamos bastante, e a elevação desse cônjuge ao patamar de herdeiro necessário. Antes de seguir em frente, um convite muito rápido para você que gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante do Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Tudo através de uma única assinatura com preço super acessível que vai organizar de uma vez por todas os teus estudos. Então vem fazer parte, eu te aguardo, com certeza vai ser um baita diferencial. E o último convite, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imagina e muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia, um texto que você já tem aí na gaveta e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então vem publicar com a gente que eu te aguardo, vem conhecer a Editora Integrada. Tese 8. Os poupadores ou sucessores detêm legitimidade ativa, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos da IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública de número tal, pelo juízo da 12ª Vara Civil de Brasília. Tá, vamos entender, muito específico, né? Mas isso aqui é um tema repetitivo, é o tema 724. E aqui, basicamente, nós temos essa ação civil pública, que foi uma ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e envolveu aquela situação lá dos tais dos expurgos inflacionários, ocorridos em janeiro de 1989 durante o Plano Verão. E basicamente o Banco do Brasil foi condenado a pagar as diferenças de correção monetária nas cadernetas de poupança, e aí veio o primeiro debate. Quem pode executar? Não é porque, veja só, foi uma ação civil pública proposta por uma associação. E aí, qual é o efeito dessa sentença? É somente em benefício dos associados? Gente, não, né? Sabemos que se trata de uma ação civil pública, então é situação de substituição processual. Nós sabemos também que o artigo da Lei da Ação Civil Pública que limita os efeitos da decisão tão somente à circunscrição em que foi concedida a decisão, esse artigo foi julgado inconstitucional. Então, na verdade, nós temos aqui uma sentença que trata sobre direito individual homogêneo e que, portanto, ele tem coisa julgada segundo eventos litis, de tal forma que a sua sentença de procedência ela pode ser utilizada por qualquer consumidor no Brasil. Então, qualquer consumidor brasileiro pode propor a execução individual desse título coletivo, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, esse é o primeiro ponto. Então, imagina, por exemplo, a Maria,
que mora no estado do Ceará e que não é associada do IDEC. Ela pode propor execução individual desse título coletivo? Pode sim, com certeza. E aí vem a segunda pergunta, ela faleceu. O sucessor dela também pode? Com certeza absoluta. Então, como é que ficou aqui o destaque? Os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública de número tal, perante a 12ª Vara Civil de Brasília. Tese 9. A falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores herdeiros do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprio, a revisão do benefício original, salvo se decaído o direito ao instituidor e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundos do recálculo da aposentadoria do decurso. Gente, aqui temos algo já um pouco mais específico, não é? Também é uma tese repetitiva, é o tema 1057 do STJ. Essa tese tem 4 tópicos, né? Ela é uma tese um pouco longa, e basicamente eu vou explicar essa tese através de 2 situações concretas diversas. Então, vamos lá para a situação hipotética número 1. Imagina que o Carlos é um aposentado do INSS e ele propôs uma ação judicial alegando que sua aposentadoria foi concedida em um valor inferior ao devido. Para isso, ele solicitou a revisão do benefício e o pagamento do retroativo, referente exatamente àqueles valores que deveriam ter sido pagos ao longo dos anos, mas não foram. A decisão de primeira instância foi favorável, condenando então o INSS a revisar a aposentadoria desde a data da concessão e a pagar 30 mil em parcelas atrasadas. O INSS recorreu da decisão, mas antes do julgamento do recurso, Carlos faleceu. E adiante disso, nós temos 2 pedidos de habilitação apresentados. Então, a Laura, que era a esposa viúva, requereu a habilitação, isso no processo, não é? E também o Felipe e Gabriel, que eram filhos de 25 e 23 anos, de um casamento anterior do Carlos, também requereram essa habilitação. E aí vem a pergunta, quem tem direito de se habilitar nesse processo para receber a quantia? Aí, gente, veja só o que diz a jurisprudência do STJ. Os valores previdenciários não recebidos pelo segurado em vida, mesmo que reconhecidos apenas judicialmente, devem ser pagos prioritariamente aos descendentes habilitados à pensão por morte, para só então, na falta desses, serem pagos aos demais sucessores na forma da lei civil. Então, veja só o que isso quer dizer. Que, prioritariamente, quem tem direito a se habilitar para receber esses valores é quem for beneficiário da pensão por morte. A Laura, a viúva, não é companheira sobrevivente ou cônjuge sobrevivente, ela pode se habilitar para receber pensão por morte? Pode. E o Felipe e Gabriel, que são filhos de um casamento anterior, um com 23 anos e outro com 25? Aí, em regra, já não pode, né? Partindo aqui do pressuposto claro de que são filhos maiores e capazes, porque aqui, de fato, eles não têm direito a receber a pensão por morte. Sobre um ponto é importantíssimo o artigo 112 da Lei 8.213. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta dele, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. O que nós percebemos aqui? Que esses valores não dependem de inventário ou arrolamento, e que são pagos primeiramente aos beneficiários da pensão por morte e só na falta desses beneficiários aos sucessores. E aí, veja só, isso aqui se aplica ao âmbito administrativo, né? Se aplica também ao âmbito judicial? Se aplica ao âmbito judicial. Então, esse é o pulo do gato aqui nessa situação hipotética 1. Agora vamos para a situação 2. As emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003 aumentaram os tetos do salário de contribuição
e salário-benefício. E aí permitiu que alguns segurados revisassem seus benefícios para adequar a renda aos novos tetos. O Miguel recebia a aposentadoria pelo INSS e tinha direito a essa revisão, mas faleceu sem solicitar. E aí a Ana passou a receber a pensão por morte, que foi calculada com base na aposentadoria do Miguel. Ok? Ok. A Ana, então, propôs contra o INSS uma ação para revisar essa pensão, aplicando os novos tetos. E aí pergunta-se, a Ana tem legitimidade para esse pedido? Gente, tem. Assim como o beneficiário principal teria, o beneficiário da pensão por morte também tem essa legitimidade. Só vai ter que verificar o quê? Se não foi alcançada ainda pela decadência ou se não há alguma prescrição a ser aplicada. Então, basicamente isso, tá? Se o beneficiário do INSS tinha direito a essa revisão, o beneficiário da pensão por morte daí decorrente, ele também pode propor essa ação revisional. Agora imagina uma outra situação, né? Imagina que o Miguel não deixou esposa, só deixou um filho, o Lucas, que tinha 25 anos, não tinha deficiência. Então ele não é beneficiário da pensão por morte. Mesmo assim, o Lucas vai poder propor essa ação revisional? Gente, vai. Por quê? Porque aqui vai se aplicar a mesma ratio, né, daquela situação anterior. Primeiro você verifica. Tem beneficiário da pensão por morte? Tem. Então, ele é prioritário. Não tem? Aí o herdeiro passa a ter legitimidade, ainda que não beneficiário da pensão por morte. Então, nesse caso, o Lucas, que tem 25 anos de idade, que não é beneficiário da pensão por morte, ele vai poder propor ação revisional relativa a um direito previdenciário do seu pai falecido, desde que não haja aqui nenhuma situação de decadência e também não vai poder pleitear verbas prescritas. Isso é até óbvio, né? Por que isso? Porque não estamos conversando aqui sobre um direito personalíssimo. Isso aqui é direito patrimonial, né, gente? Então, tese 9. A falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores herdeiros do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprio, a revisão do benefício original, salvo se decaído o direito ao instituidor e, por conseguinte, de haver eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do decujus. Aqui temos uma tese fixada como tema repetitivo, é o tema 1057 do STJ. E a última tese de hoje, tese 10, que é também o mesmo texto da súmula 642 do STJ. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Qual é o ponto-chave aqui? É definir se esse direito ao recebimento do valor referente ao dano moral é um direito personalíssimo ou é tão somente um direito patrimonial e, portanto, um direito que pode ser transmitido. Gente, o dano moral ele se caracteriza quando há uma violação a direito de personalidade. Então, por exemplo, violação do direito ao nome, imagem, privacidade, honra, boa-fé, dignidade. Esses direitos de personalidade são personalíssimos e, portanto, são intransmissíveis e irrenunciáveis. Beleza. Agora, a indenização decorrente dessa violação, essa indenização já não é um direito personalíssimo. Essa pretensão indenizatória, ela tem uma natureza patrimonial. Então, portanto, pode sim haver essa transmissão. Então, portanto, os herdeiros podem sim propor uma ação que tem por objetivo reparar um dano moral decorrente de alguma ofensa que foi sofrida pelo falecido. Não só os herdeiros, tá? O espólio também. Então, nós temos teses nesse sentido. Então, por exemplo, tese 5 da edição 2.5, falando especificamente do espólio, e agora a tese 10 da edição 242, que é a súmula 642 do STJ, falando dos herdeiros. Então, como é que ficou a tese? O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar
ou prosseguir a ação indenizatória. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo, imensamente a você que nos ouviu até o final. Vou refazer aqueles convites, nos ajuda a tornar esse podcast cada vez mais relevante e a fazer com que ele cada vez seja mais distribuído nas plataformas. Nós chegamos no mês de agosto ao top 50 entre os podcasts educacionais mais relevantes do Brasil. Chegamos até a posição 32 e até o segundo lugar entre os podcasts jurídicos. Então, nosso objetivo é repetir essa façanha no mês de setembro e até melhorar, quem sabe galgar posições melhores. E para isso eu preciso muito de você. Então ajuda a gente. Como você pode ajudar? Deixa um comentário, nos avalia com 5 estrelas, compartilha, posta na sua rede social que está nos ouvindo. Tudo isso fortalece muito esse projeto e eu te agradeço imensamente. Então por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.